matizes da arte, quais são? Amarelo, ouro e sol, céu, anil, temperos mil da cor da cultura. Vermelho do sangue pulsante, preta a cor dos olhos seus, e as matas verdes também são da cor da cultura. O branco emoldurando reflete toda a graça da mistura. Mosaico de vida tem a tez da cor da cultura. 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 Luzes, câmera, ação. O Da Cor da Cultura está no ar. Hoje vamos falar da sétima arte, o cinema. Em nossas primeiras cenas, vamos ter uma conversa com o cineasta Rodrigo Infante, que vai nos contar sobre seu filme Os Contos dos Cafundó. Por isso, aceite nosso convite, se acomode na poltrona, pegue uma pipoquinha e venha curtir com a gente. Eu sou daqui de Poços de Caldas e para aprender a fazer cinema, que foi aquilo que me despertou quando adolescente, eu tive que percorrer um caminho, estudei em Bauru, fui trabalhar no Rio de Janeiro, fiz vários curtas e quando me dei conta com o cinema industrial, que é aquele cinema com muita gente, grandes produções e tudo mais, eu falei, gente, não é esse o cinema que eu quero. Eu quero ir atrás de um cinema que seja um cinema mais fácil de fazer, mais autêntico, tudo mais. E voltei para Poços de Caldas para procurar essa forma de fazer cinema aqui. Tive, então, apoio do Centro Cultural, nesse momento que o Centro Cultural entra nessa história. Por quê? Porque eu estava buscando uma nova maneira de fazer cinema e também estava buscando a participação de outras pessoas nesse processo. E aqui no Centro Cultural eu fiz uma oficina cultural chamada Fazenda Fita, e essa oficina ela trabalhava com audiovisual para adolescentes. Nessa oficina a gente começou a trabalhar histórias aqui da região, histórias que a gente conhecia, histórias reais, para compor essa ficção chamada Os Contos dos Cafundó. Nossos contos partem de um ponto distante no universo, como um pássaro voando sozinho, ou vento abanando o pó, que porventura vieram parar aqui nos cantos dos Cafundó. Quando a gente fala de dificuldades da produção, elas já estavam no jogo desde o começo. Por quê? Porque quando eu volto para Poços de Caldas para tentar fazer cinema aqui, eu já sabia que isso era um processo difícil, é um processo que envolve pedagogia. Quando envolve pedagogia de transmitir aquilo que você conhece para o outro, envolve um tempo que você não conhece. Então, assim, enquanto processo pedagógico, eu tinha mais sonhos. Eu tinha o sonho de fazer um núcleo de produção audiovisual aqui na fazenda e tudo mais. Os grandes sonhos, no meu ver, alimentam os projetos, porque aí você não consegue atingir tudo aquilo que você queria enquanto realização, mas você atingiu você atingiu 2. Nós temos o caso, por exemplo, desses 2, que é o Humberto, que é o Rafael, que são pessoas que eu sei que foram atingidas pela oficina de uma maneira que eles pensam o audiovisual hoje na vida deles. Uma vez o Rodrigo conversou com ele, mostrou para ele, então o Rodrigo que dava essa força para ele, emprestava para ele participar. Então sempre quando ele participava, ele sempre tinha vontade, tem vontade na vida dele de trabalhar com essas coisas, para filmar essas coisas. Então o futuro dele, acho que vai ser isso. Espero, né? Como mãe, a gente espera isso, né? Bom, no começo, assim, eu não tinha experiência alguma, não sabia como pegar numa câmera, não sabia como focar uma imagem, tirar foto, mostrar uma imagem, achar uma beleza na própria imagem, entendeu? E no começo desse curso, para mim, foi onde eu consegui achar tudo isso, consegui focar tudo, consegui ter uma experiência própria disso, e foi onde eu comecei a gostar, entendeu? Foi onde eu consegui achar uma paixão por fotografia e por filmagem. Filme, na verdade, quando a gente vai produzir um filme, ele traz assim a etapa de preparação, a etapa de produção e a etapa de finalização.
Então a gente pode dividir o filme basicamente nessas 3 etapas. Na preparação, a gente discute o texto, vê como é que vai resolver as cenas, planeja como que pode fazer um bom uso da câmera, do equipamento filmado, da equipe, como que organizar a produção para ficar mais fácil de fazer. Nesse processo, as pessoas participaram criando as histórias, as pessoas participaram dando ideias. Então, assim, numa parte de preparação é a parte que você ouve muito para, na verdade, questionar o roteiro. Como que eu vou resolver essa situação que eu criei, que eu escrevi? Escrever é fácil. Filmar, ter a imagem acontecendo na sua frente, ela precisa de toda essa preparação para que a produção seja um lance mais rápido. Então, assim, na produção, a gente envolveu filmagens aqui na Fazenda Lambari, em Poços de Caldas. A gente envolveu filmagens em Pocinhos do Rio Verde, que tem um projeto chamado Rosa dos Ventos lá. É uma casa de acolhida que normalmente a gente encontra várias pessoas que gostam de arte por lá. Então lá a gente levou a preparação do filme também, foi feito lá, foi feito aqui na Fazenda Lambari, e as pessoas puderam contribuir. A gente ia pegando um aqui para participar da produção, para participar da atuação, e foi assim que a equipe foi surgindo, né? Tinha uma necessidade também muito grande de ter a representação desse universo caipira mais fiel possível. Então a gente foi atrás de histórias reais. Por exemplo, aqui na Fazenda Lambari, viveu uma mulher que ela ficou louca porque ela teve um amor não que não fosse correspondido, um amor impedido pelo pai dela. E o seu Miguel faz esse papel do pai da Maria Louca, que a gente chama ela no filme de Maria Louca, mas ela tem outro nome na realidade, mas é uma história real. A Camila é uma beleza, e foi ela que me envelheceu para pegar a segunda cena, e então ela me deixou super à vontade. E nós gravamos 3 vezes. Primeira vez, o rapazinho esqueceu a flor. Segunda vez, tinha um tanto de criança aqui, fizeram barulho. Aí na terceira vez, tudo bem. E aconteceu um fato interessante. Ela foi embora depois da cena. Depois eu achei ela lá do lado de lá da pontinha, falei para ela, Camila, o que aconteceu? Você sumiu? É que eu estava chorando de verdade. Eu não queria estragar a cena. Seu Zé! Você! Senta aí, moleque. Se você veio aqui interessado na minha filha, pode tirar o cavalinho da chuva. Não tem nada pra você aqui. Você não tem nada? Cadê teu curral? Cadê teu paiol? Cadê teus porcos? Nem carro você tem? Acho bom você ir embora daqui. Some daqui, tá? Antes que eu te leve pela orelha. Vamos! Vamos! Some! Vai! A gente traz uma história do meu avô, que faleceu no ano passado, mas eu agradeço de ter podido fazer isso para ele, por ele, que é trazer o meu avô para dentro do filme de uma forma que eu não imaginava, com a ajuda de seu Lugero Borges. Seu Lugero, ele interpretou o meu avô, assim,
como se fosse o meu avô contando a história, bastando ouvir uma vez a gravação que eu fiz do meu avô. Então, assim, a gente vai descobrindo em cada problema que surge na produção, vai se abrindo para o criador uma oportunidade de usar a sua criatividade. Então, assim, os problemas também são vistos, não que eles não afetem a produção, mas eles também são vistos como um desafio gostoso de ser realizado. Então, às vezes, uma coisa não dá certo daquela forma, você tenta de outra forma e acaba fazendo uma boa realização. O Sr. Miguel hoje mesmo me disse de uma cena que a gente precisava fazer a morte do avô. E a morte do avô, como representar a morte do avô? Então me surgiu a ideia de uma bicicleta caindo, a gente foi trabalhando aquilo junto, um dando opinião, outro dando opinião. Hoje ele me disse uma coisa muito importante, que qualquer pessoa que assiste aquela representação entende que o vô morreu. Oi, meu neto, você está esperando aí? Foi bom que você me esperou. Eu estou passando para você a missão que eu tinha. Você pode sumir desse cafundó, mas o cafundó nunca vai sair do seu coração. Tchau. Agora é minha vez. De fato, era a vez de João Só. Era a vez dele sentir na pele pela primeira vez que quando é a última vez que vemos a pessoa, a despedida ecoa. Eu acho assim que esse filme ele veio provar uma coisa que eu tinha enquanto um sentimento, ainda estando no Rio, que era o seguinte: quando você se propõe a fazer o audiovisual lá no que a gente chama eixo, entre o Rio e São Paulo, é lógico, lá existe um conhecimento, lá existem pessoas que estão fazendo isso e se você quer tomar dessa fonte, é lá que você vai beber nessa fonte. Mas, estando lá no Rio de Janeiro, eu me inscrevi em festivais de patrocínio, de apoio federais, estaduais, municipais e nunca ganhei um projeto. Foi o primeiro projeto, quando eu voltei para Minas Gerais, para o meu cantinho, para o meu lugarzinho, que foi aprovado pelo Ministério da Cultura. Sem dúvida nenhuma, eu acredito que o Ministério da Cultura sabe reconhecer a autenticidade nas coisas. Enquanto eu estava no Rio de Janeiro tentando fazer cinema lá, de certa forma eu não tinha uma autenticidade que veio a voltar a brilhar quando eu voltei para cá. Então, é incrível como a gente vai longe nessa busca de como realizar aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. E eu acho que isso pode ser transmitido além do cinema, para tudo aquilo que a gente quer na vida. Às vezes a gente vai muito longe buscar uma coisa que ela está próxima da gente. Não dizer que a viagem não tem sentido, mas é você estar atento para que às vezes nessa busca você se perde e nunca mais retorna para o seu cantinho, para o seu meio, trazendo aquilo que você foi buscar lá e é uma coisa legal. Estamos apresentando Da Cor da Cultura. Da Cor da Cultura.